Hoje eu me considero cristã novamente. A igreja de Jesus está aberta para todos. Seu filho precisa nascer de novo. E por que eu sei disso, gente? Porque eu vivi o outro lado da moeda. Eu vivo o outro lado da moeda. Porque a igreja é lugar de todo tipo de gente. Eu separei falas da Clara Tanuri num podcast. Vamos assistir. Hoje eu me considero cristã novamente. Que lindo. Porque eu creio em Jesus Cristo, que é um cara massa, que ensinou muita coisa massa, que ensinou amor, que que tudo que ele ensinou ali e a mensagem que ele traz é de coisas boas, então eu acredito nisso. Mas nessa questão de religião, de dogmas, de regras, de ter a Bíblia Sagrada como a última palavra para tudo e a minha, cada um com a sua interpretação, né? Não, a minha interpretação que tá certa. Não venha distorcer a palavra se você pensa de outra forma, né? Então eu acho que a Bíblia deve ser tratada como um livro. Eu não acredito nessa coisa de, é a palavra de Deus. Eu acho que Deus se manifesta de diversas formas. Eu me conecto muito com Deus quando eu estou perto da natureza, quando eu vejo a vida, né? É um grande milagre. Então isso me traz essa conexão com o que é divino. E teve uma época da minha vida que eu desacreditei, porque eu fiquei com muita raiva, fiquei muito ferida mesmo. E essa cobrança deixa a gente com raiva, né? Dá vontade de perder a linha e mandar para aquele lugar. Mas a partir do momento que foi passando essa raiva, essa vontade de brigar com as pessoas e falar que eu discordava mesmo, eu fui percebendo assim um cuidado de Deus comigo, e eu me sinto muito abençoada por ter uma família cristã, que são pessoas boas, pessoas que meu pai e minha mãe, assim, eles me passaram valores importantes que eu continuo prezando na minha vida. Então eu acho que ter essa base para mim é um privilégio. E hoje eu consigo falar que sou cristã, mas discordo de várias coisas, mas creio que Jesus é massa e a gente tem que mirar mais nele do que em escrituras e, enfim, pastores, instituições. Lindo demais. Você pode perceber que toda pessoa que tem esse discurso que não quer mais estar na igreja, que desistiu de estar na igreja, o podcast, ele é sobre isso. Sobre você ter um relacionamento com Deus, uma espiritualidade fora da igreja. Todas essas pessoas foram machucadas pela igreja. Só que assim, quem tem um vínculo dentro da igreja, um relacionamento dentro da igreja, não está livre de se decepcionar. Mas uma coisa que é muito interessante nós pontuarmos aqui é que se você conviver com pessoas LGBT, né, LGBTQIA+, seja com qualquer pessoa, você também não está isento de decepções. Será mesmo que vocês do podcast nunca se decepcionaram com pessoas LGBTQIA+? Será que todos os seus amigos LGBT são perfeitos? É só a igreja que tem gente errada? É só a igreja que tem gente ruim? O mundo é terrível. Não vamos generalizar que todas as igrejas são iguais, que só tem gente ruim. Então assim, não façam isso. Não façam isso. O que eu vejo que está acontecendo? O que eu estou vendo que está acontecendo na vida da Clara? Deus começou uma obra na vida dela. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para ir até o fim. Você acha que a mãe dela não fica feliz em ouvir que ela voltou a orar, voltou a ler a Bíblia, né? O ódio foi embora. Sabe, gente, o maior problema dos LGBTs, não é a sexualidade em si. Não é. O maior problema dos LGBTs é essa mágoa, esse ódio que tem da igreja.
Só que assim, atacar as pessoas que estão na igreja, as pessoas que disseminam a falta de amor, falar que tá errado, né? Eu fazer um discurso aqui sobre isso, não adianta nada, porque para mim isso é uma bênção. Ter pessoas ruins dentro da igreja, ter falsos cristãos, como ela mesma falou, o joio e o trigo, mostra quem é verdadeiro. E quem é verdadeiro? Verdadeiro é quem é perseguido. O que Jesus falou? Bem-aventurados sois vós que são perseguidos por amor a mim. Então assim, qual é o meu conselho para você LGBT? Vá para a igreja. Não importa o que as pessoas falam, vá para a igreja. Tem muita gente que precisa ser transformada. Seu maior problema não é esse. O que você precisa entender é que o seu maior problema está aqui dentro. Muita mágoa, muita angústia, muito sentimento de rejeição. Até quando você vai ficar carregando sentimentos de rejeição dentro de você? Até quando você vai ficar carregando ódio dentro de você que te faz mal? Põe uma coisa na sua cabeça, dentro da igreja tem gente ruim, mas no mundo tem gente ruim também. Tem hétero que é ruim, mas tem LGBT que é ruim também. Não mistura a sua vida com Deus, com outras pessoas. Exerça a sua espiritualidade dentro da igreja. Não existe espiritualidade com Jesus, bíblica, para salvação, para o céu, fora dos princípios bíblicos, fora da igreja. Não existe isso. Então assim, nesse podcast, o que eu vejo são pessoas feridas, magoadas, que estão tentando mostrar, claramente, estão mostrando claramente que não importa se você vai pro terreiro, não importa se você vai pras matas fazer sei lá o que, não importa qual a religião, não importa como, o importante é se conectar com Deus. Tudo bem, você pode fazer isso, mas para você subir pro céu, somente através de Jesus, e vocês sabem disso. Vocês sabem que Jesus é o caminho. E eu não tô aqui pregando para vocês religião. Eu não tô aqui falando que o povo do mal que tá dentro da igreja falam para vocês. Eu tô falando de Jesus. Jesus. Tudo que você tem que seguir é Jesus. O que Jesus falou para exercer a espiritualidade fora da igreja? Jesus falou, não, me busquem somente fora da igreja. Jesus instituiu a igreja. Vamos ler a Bíblia. Vocês acham que a igreja cristã existe hoje por quê? Então, e como que a gente faz com esse povo tudo errado, com esses escândalos, com tudo isso? Isso é um batismo com fogo. Jesus está voltando e só vai subir quem permanecer na igreja no meio das decepções, no meio dos escândalos, no meio da baixaria. Só vai subir os verdadeiros. E os verdadeiros não são aqueles que buscam perfeição dentro da igreja. Os verdadeiros são aqueles que são decepcionados e continuam na igreja. Será que eu nunca sofri decepção? Meu Deus do céu, se eu for te contar aqui a minha história, você vai chorar. Um sofrimento terrível dentro da igreja. Por que eu tô na igreja? Por que eu continuo na igreja? Porque eu quero ir pro céu. Porque eu quero morar com Jesus. E eu sei que eu preciso estar na igreja. E por que as pessoas têm tanta resistência de estar dentro de um lugar onde é um lugar de oração, um lugar de leitura bíblica? Se você ama Jesus, você quer estar junto com quem ama Jesus. Se você ama Deus, você quer estar junto com quem ama Deus. Mas tem aquele irmão assim. Jesus é amor. Jesus, ele quer que a gente saiba conviver até com pessoas que pensam diferentes de nós. Então assim, não importa se você é LGBTQIA+, e tem um pensamento, se o outro que está lá na igreja tem outro pensamento, não importa. O importante é que todos estejam na igreja focados em Jesus. Quando você busca a Jesus, o que precisa ser mudado vai ser mudado. Quando você entra na presença de Deus para buscar uma transformação, ele tira tudo. Que tal vocês começarem a fazer orações da seguinte maneira: Espírito Santo, arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. Deus, tira da minha vida tudo que não te agrada. Sabe o que é a verdadeira libertação? É quando você, por exemplo, ela tinha ódio no coração, mágoa no coração e desaparece. Essa é a verdadeira libertação. E quem foi que tirou isso dela? Jesus, o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai transformar. O problema de vocês, público LGBTQIA+, não é porque a igreja não aceita vocês. Por que vocês não vão para as igrejas que aceitam, que amam, que acolhem vocês? Então o problema não é esse. Sempre foi dito que a igreja não recebe o público LGBT. Então por que vocês não estão na igreja que aceita o público LGBT e estão nos terreiros? Por que pessoas famosas como J.A., por exemplo, que todo mundo acha que o grande problema foi a transição lá, que passou a ser mulher e etc. E a pessoa já mostrava ir pro terreiro, mesmo quando estava dentro da igreja. Então você entende? O problema não é esse, não é falta de aceitação. Sabe qual é a raiz do problema? É que muita gente não quer Jesus. Então assim, não quer Jesus, fica na sua. Não quer Jesus, para de ficar afrontando quem quer Jesus. Viva a sua vida. E outra, a questão de hater só tem para quem é bem sucedido naquilo que faz. Então a Clara Tanuri, ela estando na igreja ou fora da igreja, se ela for uma pessoa bem sucedida, ela vai ter hater.
Eu tenho meu canal aqui no YouTube e eu tenho hater. Tem gente que gosta do que eu faço, tem gente que não gosta. Por exemplo, eu falei aqui tudo isso que Deus me mandou falar, porque enquanto eu assistia a Clara Tanuri, eu fiquei orando aqui e falando: Deus, eu vou abrir a minha boca e o Senhor vai falar. Então, tem gente que não gostou e tem gente que vai gostar. Tem gente que vai abrir o coração e vai receber Jesus na sua vida. E se você é essa pessoa que quer receber Jesus na sua vida, ore junto comigo agora. Você quer Jesus? Então fala, eu volto para Jesus. Escreva aí nos comentários: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Se compromete com Deus de não olhar mais para o que as pessoas falam. Se compromete com Deus de estar na igreja sem olhar para homens, para defeitos de pessoas, para decepções, em ser um cristão de verdade. Vem para Jesus e o que Ele tiver que mudar na tua vida, Ele vai mudar. Eu oro agora pela tua vida, eu declaro que os teus pecados estão perdoados, que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família, e todo mal, toda perturbação está quebrada. Eu